Olá pessoal, aqui é o professor Vini. Vamos para mais um vídeo e eu peço que, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreva neste canal. Vamos falar sobre os assuntos mais cobrados, os assuntos mais recorrentes na disciplina de física no Enem, tá bom? Aí já avisando o Enem do próximo ano, nós temos que otimizar nossos estudos e para isso a gente precisa verificar onde é que nós precisamos focar mais, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa relembrar que a prova é composta por 180 questões, né, dividido em grupos de 45, né, áreas de linguagem, ciências humanas. Aí nós temos aí em destaque ciências da natureza, que é onde está concentrada a disciplina de física, né, que tem aproximadamente 14, 15 questões, tá? E, por fim, 45 questões de matemática e suas tecnologias. E, não menos importante, a redação, que vale 1000 pontos, certo? Então, vamos lá. Quais são os assuntos de fato que mais caem de física? Eu fiz um levantamento pegando de 2009 a 2019 e nós temos aí, ó, para a disciplina para o conteúdo de mecânica, 84 questões. Então, veja que é um assunto bastante recorrente, tá? Então, muita atenção. O que você deve estudar de mecânica? Conceitos básicos, tá, gente? O que a gente começa estudando? Cinemática, né? O que é o movimento uniforme, o que é o movimento uniformemente variado, os gráficos da cinemática, certo? Leis de Newton e, principalmente, energia, tá? Conceitos de potência, energia cinética, energia potencial gravitacional, teorema da energia cinética, trabalho, tá? Então são assuntos muito recorrentes, então não deixem de ver, tá bom? Isso quando a gente está falando de mecânica. O segundo assunto que mais cai é o de eletricidade. 72 questões nesse intervalo aí de 2009 a de 2019. O que é que você pode estudar de eletricidade? Para ser bem prático. Eletrodinâmica, certo? O que é uma corrente elétrica, lei de Ohm, certo? A potência dissipada por um resistor, por exemplo. Como é que eu calculo o consumo de energia de uma casa, né? São situações que podem ser cobradas no Enem, tá bom? Claro que a eletricidade, ela abrange muito mais do que eu falei, porém, dada a o fato de você precisar se concentrar mais em pontos mais recorrentes, então fica aí a dica desses tópicos que eu acabei de citar, certo? Ondulatória, estuda o conceito de óptica, de ondas, estudar um pouco sobre acústica, o que é o som, os tipos de ondas, tá? As definições mais básicas e suas aplicações no cotidiano, tá, gente? Porque o que a gente mais vê é a física aplicada ao cotidiano e paralela utilizando-se conceitos também de matemática, tá bom? Termologia, o que a gente pode estudar de termologia? Dilatação térmica, certo? As leis da termodinâmica, gases, tá bom? Então são pontos mais recorrentes. E óptica, os conceitos básicos de óptica, tá? Princípios de propagação da luz, os fenômenos ópticos, tá bom? Refração, reflexão. Então tudo isso aí cai no Enem. E eu listei nesse próximo slide, peguei lá do site Guia do Estudante, da editora Abril, eu peguei um levantamento percentual aí dos assuntos. Então observa que a acústica corresponde a 11%, energia, trabalho e potência ali, mecânica, tá? 8,2%. Resistores, lembrando que resistor está dentro do assunto de lei de Ohm, tá? Eletricidade, 8,2%. Calorimetria, 5,5%. Aí nós temos aí também impulso, quantidade de movimento e análise dimensional, 5,5%. Ficou destacado esse ponto, gente, mas do conteúdo de mecânica, eu acho que essa parte de impulso, quantidade de movimento, você pode deixar para depois, tá bom? Não é tão recorrente assim, apesar de estar aí com 5,5% de recorrência. E observa que introdução à óptica geométrica também tem um percentual de 5,5%, certo? Todos os outros abaixo de 4%, você pode dar uma pausa no vídeo e verificar aí todos os tópicos que são cobrados de física. Se a gente for analisar de um por um, você vai ver que a física toda está aí.
tá bom? Então, porém, é importante a gente dar prioridade apenas àqueles que têm maior recorrência, para que a gente consiga também estudar as outras disciplinas, tá bom? Em relação ao Enem de 2019, né, o último, o mais recente, eu listei aí, foram 14 questões, tá? Eu coloquei aí, questão por questão, o assunto cobrado, certo? Lei de Ohm, tensão elétrica, mecânica. Lembrando que lei de Ohm e tensão elétrica, tá, estão agrupados no assunto de eletricidade. A terceira questão cobrou mecânica, a quarta questão cobrou termologia, a quinta questão óptica, sétima questão magnetismo, foi uma questão sobre força magnética, oitava questão termologia, nona mecânica, décima e 11ª termologia, 12ª e 13ª óptica, na 12ª foi cobrado o fenômeno da refração e na 13ª princípios da propagação da luz. E a 14ª questão, mecânica. À direita, eu coloquei as questões que exigiam cálculo e as questões que eram conceituais. Então, observa que das 14 questões, nós temos aí 2, 4, 5, 6, 7 questões de cálculo e 7 questões conceituais. Então, observa que ficou bem distribuído, né? Então, não tem como escapar. Física vai cair conceito e vai cair cálculo. Porém, esses cálculos que caem, gente, são cálculos relativamente simples, tá? Então, vamos citar uma situação aqui que você pode, neste momento em que o Enem está se aproximando, que você pode deixar para depois. Por exemplo, lei de Coulomb, né? Nós temos uma equação que normalmente a gente vai utilizar dados em notação científica, muita gente tem dificuldade, né, de trabalhar com potências e às vezes os cálculos podem ser um pouco demorados. Então, é um tipo de cálculo que você pode deixar para depois, só se sobrar tempo, tá? Agora, a lei de Ohm, por exemplo, é uma equação, é uma fórmula que dá para você aprender, dá para você absorver e que certamente é um assunto, é um tópico bastante possível de se cair, tá bom? Quando a gente fala de óptica, lei de Gauss, quando a gente pega lá as equações de espelhos, lentes, evitem, tá? Se você está precisando economizar tempo, evite, porque geralmente são equações que não caem tanto, certo? Algumas dicas. Primeiro, elabore um cronograma, tá? É muito importante você ter o mínimo de organização. Não adianta estudar de forma aleatória, você precisa definir bem suas prioridades. Segundo, refaça exames anteriores. Qual é o objetivo de você refazer as questões? Você se habituar, você conseguir adequar o tempo da questão à resolução da questão, tá bom? A gente sabe que as questões do Enem têm as suas peculiaridades, então é importante que você esteja adaptado, que você esteja treinado a essas questões. E você só consegue ficar treinado se você, evidentemente, resolver bastante problemas, tá bom? Terceira dica, de preferência, utilize uma plataforma de estudo. Quando eu falo plataforma, não necessariamente essas pagas. Você pode acessar fóruns de discussão. Tome cuidado, porque eu já vi muitas questões equivocadas, resolvidas de forma equivocada em alguns fóruns, tá? Então, para você, como material de apoio, certo? É sempre importante que você tenha a ajuda de um professor próximo para verificar se aquela questão está resolvida da maneira realmente correta. Ou até mesmo canais do YouTube, tá? Quarta dica, de acordo com o assunto, faça uso de videoaulas, discussões em formato de áudio. Como assim, né? De repente, se você não tem muito tempo para estudar ou tem outras atividades para fazer, você pode extrair os áudios de algumas videoaulas e enquanto você faz determinada atividade, você pode ficar escutando a videoaula, certo? Eu fazia muito isso e consegui bons resultados. Não é o ideal, mas dependendo da necessidade, né, da realidade do aluno, é possível você fazer isso sim e você consegue acabar diminuindo o tempo em relação a outros conteúdos, a outros tópicos. Claro que nem todo
conteúdo, dá para você fazer isso. Existem aqueles assuntos que você precisa realmente ficar olhando, exige uma concentração maior, certo? Quinta dica, faça resumos. O que seriam esses resumos? Você pode utilizar pequenas frases, pequenos parágrafos, figuras, mapas mentais. Inclusive, tem um Instagram de uma professora chamada Thalita Cornélio. Professora Thalita Cornélio. Inclusive, eu peguei até alguns mapas mentais, certo? Devidamente aí fiz a referência. Se você quiser lá, tem mapas mentais tanto de física quanto de matemática. É um material muito bom. Peguei lá do Instagram dela e coloquei aqui para você verificar como é que fica mais ou menos os mapas mentais de alguns assuntos de física. Nós temos aí MRU, leis de Newton, eletrostática, introdução à física e gravitação. Visite lá o Instagram dela que você vai encontrar muitos outros mapas mentais, tanto de física quanto de matemática. Então, gente, por hoje é só, né? Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e sempre que possível dê uma visitinha, tá bom? Grande abraço, até mais.